Teologia Patrística, comentário de João Crisóstomo, do quarto século. Meu nome é pastor Alexandre Sales. Se inscreva no nosso canal se você gosta dos nossos comentários da Bíblia, dos pais da igreja, e dê um like no vídeo. Então, hoje eu trouxe uma citação de João Crisóstomo, do comentário dele, das cartas de Paulo aos Hebreus, que faz uma alusão à liberdade humana, né? O livre-arbítrio. Então, João Crisóstomo, ele está inserido no quarto século como um grande doutor da igreja e de língua, de fala grega, né? Então, enquanto que Agostinho estava no universo latino, no latim, João Crisóstomo, né, estava no mundo universo grego, da igreja grega. Então ele foi muito conhecido no seu tempo, que ele comentou todas as cartas de Paulo, inclusive essa aqui que eu trouxe essa citação do livro de Hebreus. Então, vamos ao comentário. Tudo está no poder de Deus, mas não de forma que lese nosso livre-arbítrio. Então, ele faz uma pontuação aqui. Então, já fazendo um comentário, então, para a igreja primitiva, que nasceu em Pentecostes, no primeiro, segundo, terceiro, quarto séculos do cristianismo, após o advento de Cristo, né? Morte e ressurreição, a igreja comungava, o dogma, né, da doutrina cristã referente à liberdade humana, está clara aqui nesse recorte. Então ele diz, tudo está no poder de Deus, ou seja, tudo é pela graça, né? A gente costuma escutar essa frase, né, nas igrejas protestantes, principalmente. Eu venho escutando isso desde que eu nasci, que eu fui criado numa igreja, né, também protestante, onde meu pai é pastor até hoje. Então, tudo é pela graça. Tudo está no poder de Deus, mas não de forma que lese nosso livre-arbítrio. Isso ele deixa claro, já no início do comentário aqui. Um evangelho original de Jesus Cristo é pautado no livre-arbítrio, na liberdade humana. Isso foi que a igreja majoritariamente, né, pregou nos primeiros séculos do cristianismo. E é o que eu defendo hoje. Se, portanto, está no poder de Deus, por que nos atribui a culpa? Ele faz essa pergunta. Se é tudo pela graça e o livre-arbítrio não existe, a responsabilidade humana perante as coisas de Deus do céu não existem, então por que Deus nos atribui a culpa? Ele faz essa pergunta. Isso porque na época dele, né, de Agostinho também, e no início da igreja, existiu uma doutrina, quer dizer, uma seita chamada gnosticismo. Acho que todos vocês já ouviram falar. Uma doutrina herética muito confusa, que eu estudei isso por muito tempo. Mas mesmo aqueles que estudam, né, são especialistas nesse tema de heresias, né, que eu tenho até alguns livros aqui de alguns especialistas, eles falam que realmente é muito confuso a doutrina gnóstica, né? Então, mas o ponto central desta doutrina do gnosticismo, que ele está combatendo aqui, né, é que eles negavam a liberdade humana no dogma cristão, o livre-arbítrio. Então, uns nasceram para a salvação, porque assim Deus o quis, pela sua graça, pelo seu poder. Esse é o pensamento gnóstico. E outros nasceram carnais e que já estão destinados ao fogo do inferno. Essa era uma das características da doutrina gnóstica. Então, ele está aqui colocando isso para fora do seio da igreja, né? Se, portanto, está no poder de Deus, e se é tudo pelo poder de Deus, tudo pela graça, por que nos atribui a culpa? De sorte que não fique lesado o nosso livre-arbítrio. Por isso foi dito, de sorte que não fique lesado nosso livre-arbítrio. Está, por conseguinte, em nosso poder e no dele.
Então existe o poder de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, mas por outro lado existe a liberdade do homem. O peso maior se encontra no poder de Deus, é lógico. O poder do milagre, o poder dos impossíveis, das causas impossíveis, está nas mãos de Deus. Mas o homem possui uma parte, mesmo que pequena, mas possui. E é a nossa liberdade. Então, de sorte que não fique lesado o nosso livre-arbítrio. Está, por conseguinte, em nosso poder e no dele. Devemos, pois, primeiro escolher o bem, e quando tivermos escolhidos, introduz o que é seu. Então, veio na minha mente outra passagem, que não está aqui nesse texto. É Deus que efetua em nós o tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas Ele efetua em nós o tanto querer quando você quer fazer o bem. Então, primeiro você deve escolher o bem. E quando você tiver escolhido o bem, querer fazer o bem, as boas obras, vamos assim dizer, Ele, o Espírito de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, introduz o que é seu, que vai fazer toda a diferença. Não antecipa nossas vontades, a fim de não lesar o livre-arbítrio. Tá vendo como é que a presciência divina age no gênero humano, nas vontades humanas, desde Adão até hoje, no mundo? Quando tivermos escolhido ou o bem ou o mal, dá-nos grande auxílio, quer dizer, só no bem, né? Quando você escolhe o bem, as boas obras, o que é justo e certo e digno de louvor, Ele te dá um grande auxílio através da sua graça, ou seja, através do Espírito Santo de adoção, né? Essa é a graça que se aperfeiçoa na fraqueza. Se está em nosso poder, por que então, afirma Paulo, não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia? Ele cita aqui Romanos, capítulo 9, versículo 16. É um texto também que gera muitas controvérsias, até nos dias atuais. E já gerava no tempo desse pastor, João Crisóstomo, por causa da doutrina herética gnóstica e de outras seitas, né, que eu não vou ficar citando aqui agora. O gnosticismo foi uma das heresias mais importantes para ser estudada nesse período. Mas existiram outras heresias, né? São várias. Então ele cita aqui esse texto de Paulo à carta aos Romanos, que parece que está tudo no poder de Deus. Tudo é pela graça. Se você lê esse texto isolado do restante do contexto, né, da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, e você faz uma doutrina em cima desse texto, você vai negar a liberdade humana. E muitos fazem isso. Então aqui ele está combatendo esse tipo de interpretação. Em primeiro lugar, não introduz a sentença como sua, mas recolhe do que era proposto e procedera. Tendo dito que está escrito, farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, e terei piedade de quem eu tiver piedade, Romanos capítulo 9, versículo 15, aditou, não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia. Replicar-me-ás, por que ainda reclama? Em segundo lugar, é lícito declarar que o todo é daquele de quem é a maior parte. Então ele está interpretando essas passagens, né, de difícil compreensão do apóstolo Paulo, dizendo que é comum, é lícito declarar que o todo é daquele de quem é a maior parte. Foi isso que Paulo fez na carta dele aos Romanos, que muitos entendem de um outro modo, que parece que está atribuindo tudo, o poder, todo o poder nas mãos de Deus, né? O homem não tem parte nas coisas divinas, no convite da salvação. Você não tem parte nisso. Muitos entendem e interpretam esses textos dessa forma. Mas isso está errado. Porque o homem é responsável por sua salvação. O ser humano pode dar um não para Deus. Porque ele possui liberdade de escolha, livre-arbítrio. Então ele está rechaçando esse tipo de interpretação errônea
das passagens de Paulo, principalmente. Ele foi um especialista, né, nos comentários que ele escreveu, né, sobre o apóstolo Paulo na sua época. Então é lícito declarar que o todo é daquele que quem é a maior parte, de quem detém a maior parte, que é Deus. Compete-nos escolher e querer, e a Deus efetuar e levar a termo. Então você, primeiramente, por sua livre e espontânea vontade, você, eu, nós, todos, devemos escolher o bem, o caminho certo, a justiça, né? Para poder, depois, Deus efetuar e levar a termo, com a ajuda da sua graça, do poder que se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, do Espírito Santo de Deus. Esse é o entendimento da teologia patrística dos primeiros seguidores e pastores, mestres, doutores da igreja primitiva. O todo é daquele que tem a maior parte. Então parece que está se referindo só à soberania de Deus nesses versículos. E o homem não tem parte nisso. O homem não tem responsabilidade com a salvação. O homem já foi predestinado para o céu. Aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então existe, se você pegar esses textos isolados, vai existir aquelas interpretações que afirmam isso. Mas isso está errado. Continuando, também nós assim procedemos. Por exemplo, vemos uma casa bem edificada e dizemos, o todo é do arquiteto. Né? Mas existiram ali os pedreiros, né, os outros empregados que ajudaram a construir aquela casa bem edificada. Mas você já elogia diretamente o arquiteto. O todo é do arquiteto, embora não seja todo dele, mas também dos operários e do dono que fornece a matéria e de muitas outras pessoas. Mesmo ponto quando a gente lê essas passagens de Paulo, que parecem atribuir tudo a Deus, tudo pela graça. Porque nós estamos atribuindo ao arquiteto do universo. Quer dizer, Paulo fez isso. Mas existe a responsabilidade humana. Existe a liberdade de escolha no ser humano. É isso que esse pastor está tratando aqui. Por causa de quê? Da heresia da época dele. Do gnosticismo. Essa heresia, essa seita herética que negava a liberdade do homem. Hoje em dia é um outro tipo de nome que a gente pode dar, porque o gnóstico já não existe mais aqui no nosso tempo. Todavia, como foi ele quem mais contribuiu, dizemos que o todo é dele. João Crisóstomo, comentário da carta aos Hebreus, editora Paulo, São Paulo, página 1030. Então esse é o terceiro volume da editora Paulus, desse pastor João Crisóstomo. Tem umas 1.500 páginas, mais ou menos, cada volume, né? São 3 volumes. E é nesse volume que está inserido o comentário da carta aos Hebreus. Trouxe esse recorte, essa citação desse pastor João Crisóstomo, do 4º século, para mostrar a vocês de que como a igreja interpretava a Bíblia, o Novo Testamento, né? Nessas passagens que parecem ser controversas, e muitos interpretam de outros modos, né? Negando a liberdade humana, principalmente o livre-arbítrio. Mas não foi assim que a igreja pregava. Eles anunciavam claramente, majoritariamente, que existe a graça de Deus, mas existe a participação humana. O homem é responsável por sua salvação. Por isso que vão estar muitos naquele dia do lado esquerdo, para o fogo eterno, no dia do tribunal de Cristo, no dia do juízo final. Porque eles não acataram, por sua livre e espontânea vontade, a mensagem salvífica de Deus, do Evangelho. E os outros vão estar no lado direito, para os novos céus e nova terra, porque receberam, escolheram andar nas boas obras, no bem, na lei de Deus, no que é reto, no que é justo, na sua palavra. Então foi esse o entendimento da igreja primitiva, né? Principalmente aqui do século IV, mas vem do 1º ao 4º século, todos entendiam dessa forma. Meu nome é Pastor Alexandre Salles. Se você gostou do nosso conteúdo, dos nossos comentários da Bíblia, dos pais da igreja, da teologia patrística, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, clique no sininho
para que você receba os nossos novos vídeos, as notificações. Dê um like no vídeo, compartilhe esse vídeo no WhatsApp e até o próximo comentário, o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência.